mais nesse momento como esse de formação. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é o seguinte, para eu não ficar o tempo inteiro sentado, eu vou ficar mais ou menos assim. Vou colocar esse treco aqui, porque aqui tem a apresentação. Eu sou meio prolixo, entende aí? Para eu não ficar falando muito, poder me organizar. Eu vou ficar pescando aqui um pouco. Bom, enfim, se vocês estão confortáveis aí, para mim seria melhor se vocês estivessem mais perto. Mas eu não vou vos obrigar a sair da comodidade que vocês estão agora, entende assim? Porque, na verdade, é um vício de quem gosta de trabalhar com gente. Eu gosto de ter gente por perto, só isso. Antes de eu começar, vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Tá, então eu espero que vocês queiram perguntar alguma coisa ao final. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, eu vou começar por aí, diz que toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de gozar das artes e aproveitar-se dos progressos científicos e benefícios que dele resultam. Esse é o artigo 27. Bom, se nós formos pensar, o acesso ao que nós normalmente chamamos de bens culturais ou arte, que é um direito de toda e qualquer pessoa, ele é naturalmente encarado como um privilégio. Então, nós temos o privilégio de assistir a um espetáculo X ou de uma exposição Y. A gente diz com a maior naturalidade, assim, de repente, nessas solenidades que acontecem nesse tipo de auditório assim, onde as coisas dão pane, de vez em quando você tem, eu estou brincando, tá? Você tem um grupo de música que vem abrir os eventos, né? Então, assim, e as pessoas aproveitam, assim, quando apresentam grupos. Nós temos hoje o privilégio de ter grupos de portuários, né? Mas, na verdade, não se trata de um privilégio, se trata de um direito. E é basicamente por aí que a gente deve tentar pensar como é que nós exercemos ou não esse direito. Como é que nós, na universidade, podemos ou não criar condições para o exercício desse direito de acesso aos bens culturais. É preciso que a gente, talvez fazendo um esforço, ou não, comece a perceber que a arte é uma dimensão que é inerente a toda e qualquer pessoa. Quer dizer, toda pessoa poderia se expressar artisticamente. Eu costumo dizer, acho que o Leandro já deve ter escutado isso lá no Colegiado de Música, que toda pessoa é um músico. Agora, o problema é saber qual é a oportunidade que a gente cria para que esse músico se manifeste. Ou qual é a oportunidade que a gente cria para que o seu corpo dance, ou para que você faça de conta que você é uma outra pessoa em uma peça de teatro, ou para que você pinte, desenhe, essas coisas todas. O que nos falta é essencialmente a oportunidade. E como nós não temos essas oportunidades, a gente vai caminhando de uma forma muito perigosa até, no meio dessa coisa chamada arte. Por um lado, a gente identifica muito os artistas. A gente sempre coloca o artista como um ser humano que tem alguma coisa que os outros não têm e que por isso deve ter um tratamento especial. Ou como alguém que não arranjou coisa melhor para fazer e aí foi ser músico. São duas formas de ver o artista que são bem distantes, mas que são muito comuns. Então é muito comum, por exemplo, você ter uma criança ou um jovem estudando um instrumento musical, porque os pais acham importante que eles estudem um instrumento musical, qualquer que seja, piano, por exemplo. Houve um momento em que o piano era o instrumento para a formação das moças de boa família no Brasil. Mas
Quando chega o momento de escolher a carreira profissional, normalmente a família, se você escolhe ser música, a família não apoia, mesmo tendo lhe dado condições de você estudar música. E um outro problema que vem também por aí para a gente pensar um pouquinho é que somente quem tem um poder aquisitivo um pouco maior, normalmente, isso mudou um pouco nos últimos anos, mas até a minha época era assim, somente quem tinha um pouco mais de grana podia brigar para isso. Podia ter acesso a esse tipo de conhecimento. Porque, vocês vejam, existe uma escola, vou falar dela talvez um pouco mais. Não vou falar de escola específica agora, a escola específica talvez eu fale depois. Mas as escolas de música normalmente cobram caro pelas aulas que elas fornecem. E não há ensino de música na escola pública. Tem uma lei por aí que diz que música é conteúdo cultural obrigatório, mas que não muda muita coisa nesse cenário. Se nós formos prestar bastante atenção, a questão é bem mais profunda de que ter um espaço pequeno para arte ou para música numa estrutura curricular como a que nós temos hoje no Brasil, na estrutura escolar. Mas toda pessoa tem esse direito. Esse direito precisa ser, de alguma maneira, exercido. E esse é o nosso grande desafio na Secretaria de Cultura Artística, quando a gente tenta criar espaços para o exercício desse direito dentro da universidade. Eu tenho uma linha do tempo para nós, para que a gente possa começar a entender como é que foi a história, até nós chegarmos à criação da Secretaria de Cultura Artística. Na verdade, existe uma presença das artes na UFC desde a criação da UFC. Em 1959, 5 anos depois que a universidade foi instalada, foi criado o coral da UFC. Então, no momento em que se comemora 60 anos da UFC, que a gente começa a comemorar agora. Posso fazer assim? Então, nós estamos prestes a começar um movimento chamado UFC 60 anos, né? Tem uma reunião essa semana, inclusive, para discutir a programação do UFC 60 anos. O coral tem 55 anos, né? Completados neste ano. Então, desde o início, desde o princípio, havia uma intenção de que a universidade abrigasse a arte de alguma maneira. Em 1961 foi criado o Teatro Universitário e um curso de arte dramática. O coral, ao mesmo tempo em que ele foi criado, ele também gerou um curso de canto coral. O Museu de Arte da Universidade também é de 1961. 10 anos depois, e aí nós estávamos já sob a égide, digamos assim, sob o poder dos militares, foi criada a Casa Amarela, uma casa de cinema. Mas as circunstâncias, inclusive as circunstâncias políticas, fizeram com que essas conquistas artísticas na UFC, elas não se tornassem de fato institucionais. Eu vou lhes dar o exemplo da música, porque o exemplo da música eu acho que ele é muito pertinente para a gente entender isso. Quando o professor Antônio Martins Filho criou o UFC, foi mais ou menos na mesma época que o professor Orlando Vieira Leite, que era músico, regente de coro, ele ficou conhecido como regente coral, estava retornando ao Ceará do Rio de Janeiro. Ele havia estudado com Vila Lobos num centro de formação de professores de música, para trabalhar com uma coisa que na época chamava canto orfeônico. Então, talvez as avós ou as mães daqueles que são um pouco mais velhos, da pessoal da minha geração, se perguntar se tinha canto orfeônico, tinha, era uma disciplina, né,
qual as pessoas cantavam na escola. Uma coisa criada pelo Vila Lobos, junto lá com o Getúlio Vargas. E o Orlando Leite foi um dos últimos alunos do Vila Lobos, ele era do Ceará, e quando ele voltou para o Ceará, ele recebeu um mandato universitário do professor Antônio Martins Filho para criar o departamento de música da UFC. Começou a formar os professores que seriam os professores desse departamento de música. Eu espero não estar entediando vocês com essa história. Ele comprou um prédio para que o departamento de música funcionasse. Né? É um prédio que está até hoje na Avenida da Universidade 2210. Problema. O professor Orlando Leite, ao mesmo tempo que assumiu essa tarefa na UFC, ele também assumiu a direção da escola, que na época era a escola mais tradicional de música do Ceará, que era o Conservatório de Música Alberto Paulo. E como no projeto do professor Orlando, os professores do conservatório, que eram os professores que ele estava formando, seriam os professores do departamento de música da UFC, ele trouxe o conservatório para o prédio no qual seria instalado o departamento de música da UFC. E é por isso que muita gente até hoje acha que o conservatório de música tem alguma coisa com a UFC. Não tem. Né? Se começou lá esse trabalho, mas depois do final do segundo mandato do professor Martins Filho, houve uma grande revolução, digamos assim, já antecedendo um pouco a coisa lá de 64, e o professor Orlando Leite acabou saindo da direção do conservatório e indo embora para Brasília. Mas o curso de música, de formação de professores foi criado. E esse curso ficou funcionando como um curso agregado à UFC e não incorporado durante algum tempo. A UFC foi criada naquele sistema que muitas universidades foram, de você sair juntando faculdades isoladas que já existiam, é o caso da agronomia, por exemplo, que é mais antiga do que a própria UFC, a faculdade de agronomia. E o conservatório ele foi se chegando na perspectiva de ser incorporado um dia. Mas isso não ocorreu em razão de uma série de questões políticas e o curso passou a ser um curso particular dentro de um prédio público. E até hoje é assim, por incrível que isso possa parecer. Depois do que aconteceu nessa relação na vida do conservatório foi que o curso superior do conservatório passou para a Universidade Estadual, que também foi criada pegando algumas faculdades isoladas que já existiam. E aí a coisa ficou mais difícil, porque ficou um curso da UES funcionando dentro do curso da UFC. Isso só para a gente ter uma ideia de como a história é realmente muito confusa já desde o começo. Ou seja, a UFC tem arte desde a sua criação, mas o processo de institucionalização ele é muito estranho, muito difícil da gente entender. A razão disso talvez seja o fato de que em muitos momentos, e até em momentos mais recentes, os administradores do momento não achavam que isso fosse uma coisa importante. Eu não vou responder, mas vou apenas perguntar e vocês talvez se interessem em saber, principalmente se houver alguém aqui do Centro de Ciências Agrárias. Por que o curso de Estilismo e Moda foi criado no Centro de Ciências Agrárias? Eu sei a resposta, mas eu não vou contar isso, tá? Porque senão eu alongaria muito. Mas não é estranho, assim? Estilismo e Moda no Centro de Ciências Agrárias. Há uma razão para isso. Inclusive razões que hoje são politicamente bastante incorretas. Estão inclusive na pauta do Facebook, né, que discute hoje avidamente as eleições. Então, dessas questões de minorias e etc e tal, né, vocês já devem estar intuindo do que eu estou falando, o curso de Estilismo e Moda foi criado no Centro de Ciências Agrárias. O que é bastante interessante se nós observarmos a receptividade, se nós olharmos a partir da perspectiva da receptividade do Centro de Ciências Agrárias.
Pois bem, esse começo, o que vai acontecendo com a arte dentro da UFC é que ela funciona como extensão, mas extensão de coisa nenhuma. Porque extensão é como a gente consegue levar aquela produção de conhecimento que a gente tem aqui para a comunidade e, ao mesmo tempo, alimentar essa mesma produção a partir dos saberes da comunidade. Normalmente a gente tem uma visão de extensão muito assistencialista, né? Então nós éramos extensão de nada. Não havia ensino, não havia pesquisa, havia apenas extensão. E uma extensão muito dispersa, na qual os atores das diferentes áreas, teatro, artes plásticas, música, cinema, não dialogavam muito. Somente nos anos 80 é que essa coisa começa a mudar um pouco. Nos anos 80 foi criada a Casa de Cultura Artística da UFC. A Casa de Cultura Artística da UFC era um departamento da Pró-Reitoria de Extensão. A gente continuava a ser extensão de nada, né? E essa Pró-Reitoria era interessante, ela tinha uma coordenação geral e ela tinha coordenações diárias. Então ela tinha o setor de cinema, que era, digamos assim, capitaneado pela Casa de Cinema Casa Amarela, que passou depois a se chamar Casa Amarela Eusébio Oliveira, depois da morte do fundador, que foi o professor Eusébio Oliveira. O setor de música era representado pelo coral da UFC e por uma camerata, uma orquestra de cordas, que existia a partir de um convênio da UFC com o Serviço Social da Indústria, o SESI. O curso de arte dramática, o teatro e o museu. Esses eram os principais equipamentos. E nos anos 80, no processo de redemocratização do país, havia um silêncio muito grande por parte do Estado e do município no que diz respeito às artes. E a Casa de Cultura Artística, nesse momento, foi um lugar de aglutinação de vários artistas, foi um lugar que conseguiu apoiar várias iniciativas. Eu tinha trazido, na tal apresentação do PowerPoint, um programa que eu encontrei, que foi um programa que eu bati no stencil, a máquina, que a gente imprimia e fazia as coisas lá. Por que eu bati? Porque eu fui bolsista da Casa de Cultura Artística em 1985. Eu tinha 18 anos de idade. Quer dizer, ia fazer 18. Não, eu tinha 18. Então eu conheço essa história desde lá. E esse esforço de ter a Casa de Cultura Artística, a partir da Casa de Cultura Artística, várias coisas começaram a acontecer. Um projeto de multiplicação de corais, por exemplo, né, que formou várias pessoas para atuar como canto coral. Um projeto de uma ópera que contava uma possível história do Ceará. Se chama Projeto Ópera Nordestina. A partitura foi publicada em 2009, depois eu falo disso. Uma série de iniciativas muito bacanas. Projeto Assaltarte. O Projeto Assaltarte a gente vai começar a fazer de novo, aos poucos. Alguns estudantes já estão fazendo, né? Não sei se a Laís está assaltando em algum lugar, mas a ideia é simplesmente você chegar com uma atividade no lugar onde ninguém espera, né? Havia encontros musicais promovidos pela UFC em parceria com a FUMAT, que duravam normalmente 2 ou 3 semanas, se chamava Nordeste. O primeiro aconteceu em 81, 82. Nós tivemos Nordeste 82, 83, 84, 85 e o último em 86. Normalmente vinha um manejo de fora para trabalhar com os músicos e tal, e havia oficinas em várias áreas. Então foi um momento de muita produção, de muita efervescência, ou seja, de criação de muitas oportunidades. E eu lhes digo, não fosse isso estar acontecendo naquele momento, talvez eu não estivesse aqui falando a respeito disso hoje. Porque foi quando eu decidi fazer música. Foi quando eu tive a oportunidade de entender melhor o que era música. Eu sempre quis ser músico, mas assim, eu vim de uma família pobre que não tinha dinheiro para colocar numa escola
específica de música, eu fui aprendendo sozinho, aprendi a tocar violão, cantava, gostava de tocar violão e cantar, estava terminando o ensino médio, tinha feito um curso profissionalizante em técnica de contabilidade que eu nem sabia direito o que era, porque eu não queria aquilo, e acabei entrando no coral da UFC e participando desse movimento todo. A minha tese de doutorado é sobre isso, e está publicada. Mas depois eu falo sobre isso. Então essa foi a organização nos anos 80. Bom, mais uma vez, de acordo com os humores das pessoas da época, quando terminou o mandato de um reitor específico, aí eu não lembro quem foi, houve uma mudança interna na Pró-Reitoria de Extensão e a Casa de Cultura Artística deixou de existir. Ela passou a ser uma coordenadoria. Hoje a extensão ela trabalha com 7 ou 8 eixos. E todas as vezes que a gente conversa sobre a extensão e sobre os eixos da extensão, as pessoas enumeram os eixos, o único que aparece é arte, é cultura, na verdade. As pessoas chamam de cultura, o que é um pouco ambivalente, porque cultura é tudo. Né? Eu costumo brincar muito. Quando a gente criou a Secretaria de Cultura Artística, as pessoas, mas não que chama só Secretaria de Cultura, isso no SEP, né? No Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eu disse, não chama só Secretaria de Cultura, porque existe a piscicultura, porque existe a agricultura, existe a floricultura, porque cultura é tudo. Hoje em dia, no Ministério da Cultura, as verbas que vão para música, teatro, cinema, parará, cinema é um pouco diferente, porque cinema tem um outro esquema. Mas elas também disputam espaço com pessoas, por exemplo, da paleontologia. Porque as pessoas encontram pinturas lá em 7 cidades do Piauí. E é arte também. E é cultura. Então não existe o Ministério da Arte. Né? Existe o Ministério da Cultura e tudo que nós construímos enquanto seres humanos do planeta é cultura. Bom, então houve essa mudança interna, e essa mudança interna foi muito significativa, porque a cultura, digamos assim, as artes na UFC ficaram ocupando um lugar muito pequeno. Nessa época, mais ou menos, o coral parou de cantar por um tempo. E as coisas foram ficando realmente muito acanhadas. A gente ainda sendo extensão de coisa nenhuma, como eu havia falado antes. Em 2003, começa a acontecer algo. É criado um órgão de assessoramento ao reitor com status de pró-reitoria, que se chamou Instituto de Cultura e Arte, que não é o Instituto de Cultura e Arte que nós temos aqui hoje. Era exatamente uma tentativa de dar para as artes um status, digamos, maior ou mais próximo da administração superior, através de um órgão de assessoramento ao reitor para os assuntos, digamos assim, de uma política cultural. Esse foi a primeira versão do ICA. Talvez daí, né, nós tenhamos escolhido algumas coisas. Uma dessas é um programa de bolsas que se chama Bolsa Arte, ele existe até hoje. E uma outra coisa interessante é que foi uma articulação do ICA com a Faculdade de Educação que permitiu a criação do primeiro curso de música da UFC, que foi criado em 2006 aqui em Fortaleza. E que inicialmente funcionou na casa de José de Alencar, que era um espaço administrado pelo ICA. Entendam que o ICA que eu estou falando não é o ICA de hoje. Esse ICA, como órgão de assessoramento ao reitor, ele só durou uma gestão. Na gestão seguinte, que começou em 2007, com o professor Ícaro, o ICA ele foi transformado em unidade acadêmica. E a partir daí nós começamos a ter ensino e pesquisa. E o que foi que aconteceu com as atividades como o coral da UFC, ou o curso de arte dramática,
a Casa Amarela, a Casa José de Alencar, o museu, que estavam todos organizados dentro da versão anterior do ICA. Elas simplesmente voltaram para aquela estrutura que já era muito frágil dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Né? Uma fragilidade que aumentou muito nos 4 anos da gestão, porque a Pró-Reitoria se desincumbiu disso, claro, porque havia uma instância específica para isso, que era o ICA. Nós achamos ótimo a criação do ICA, a comunidade acadêmica, pela razão que eu coloquei. A gente passou realmente, hoje, a poder fazer extensão a partir de algo realmente sólido dentro da universidade. O curso de música, que havia sido criado na Faculdade de Educação, veio para o ICA, e outros cursos nas áreas das artes foram criados. Foi criado o curso de cinema, foi criado o curso de teatro, foi criado o curso de dança. O curso de estilismo e moda estava no Centro de Ciências Agrárias, veio para o ICA, o curso de filosofia e de comunicação também. E, respectivamente, já algumas iniciativas de pós-graduação. A pós-graduação em filosofia já existia e também em comunicação. Bom, em 2011, a gente começou a se preocupar novamente a como é que a gente vai sustentar um projeto como, por exemplo, o Coral da UFC. O Coral da UFC, no ano passado, ele apresentou um espetáculo construído a partir da obra do Milton Nascimento, que foi o espetáculo mais assistido do Centro da Dragão do Mar em 2013. Razão pela qual o Coral da UFC foi convidado a reapresentar o espetáculo no aniversário do Dragão em 2014. E o próprio Milton Nascimento veio assistir a esse espetáculo. Eu estou dizendo isso não como, entende, assim, porque as pessoas não sabem disso, né? Então é um projeto de uma envergadura muito importante. O Coral da UFC fez fez intercâmbio na Europa em 2003, fez intercâmbio novamente na Europa em 2005, em 2011 fez intercâmbio na Austrália e agora já está produzindo intercâmbio no Canadá. Eu sou anualmente convidado pela Universidade de Bremen, na Alemanha, para ir lá trabalhar sobre as coisas que nós estamos fazendo aqui, o professor Edwin também. Né? A gente inverteu um pouco a coisa, né? Normalmente a gente fica aqui recebendo os europeus e tal, aquela coisa, né? A gente conseguiu inverter isso a partir dessas viagens do Coral da UFC, o que é uma coisa muito bacana para nós. Estou dizendo isso só para dizer para as pessoas como é a envergadura da coisa, uma coisa que foi se sustentando muito pela vontade das pessoas de fazer realmente acontecer. Né? Um pouco, bastante solto dentro da estrutura da instituição. E aí, em 2011, o professor Jesualdo, pensando nisso, uma vez que já estava consolidada a criação do ICA, os cursos já estavam lá, o prédio já estava sendo construído e tudo mais, criou uma comissão para discutir como seria gerida, como seria criada e gerida uma política cultural para a universidade. E essa comissão trabalhou no final de 2011, no segundo semestre, e apresentou, no final do ano, a proposta de criação da Secretaria de Cultura Artística. No mesmo modelo que existe, por exemplo, a Secretaria de Acessibilidade. Então, a Secretaria de Cultura Artística ela ficaria responsável por fomentar aquelas possibilidades, aquelas oportunidades das quais eu falei no início. É isso que a gente tenta fazer. É claro que aí, por exemplo, nesse vai e vem, nessa incerteza que os equipamentos foram vivendo, eles ficaram meio que blindados. Então, para sobreviver, os equipamentos meio que se fecharam dentro deles próprios. Então, hoje a Secretaria não responde por esses equipamentos, porque esses equipamentos não querem, alguns, se vincular à Secretaria. Mas o teatro já está se vinculando, o Coral da UFC já está vinculado, e a Casa José de Alencar está em processo de vinculação.
vinculação também. Né? Mas isso é uma coisa que vai sendo construída devagar, e a secretaria ainda é recente. A Secretaria tem como objetivo, está dito no projeto de criação, trabalhar pela articulação das iniciativas relacionadas às artes na instituição, incentivando e apoiando ações e projetos. A missão da Secretaria de Cultura Artística: fortalecer a cultura artística, compreendida como dimensão inalienável da vida universitária, buscando criar estratégias para o incremento da produção estética das diversas linguagens das artes, estimulando a reflexão crítica sobre esta mesma produção. É uma questão com a qual nós nos deparamos às vezes, é o fato de que a gente não todos nós, mas boa parte das pessoas que conosco trabalham, tendem a ver a universidade simplesmente como antessala do mundo do trabalho. E isso é problemático, porque a formação universitária é muito mais do que isso. E quando vou para uma banca de concurso, eu fico pensando, bom, essa pessoa que está se submetendo a este certame, concorrendo a esta vaga, ela tem a obrigação de formar intelectuais. Ela não tem simplesmente a obrigação de dar aula de violino, por exemplo. E às vezes o candidato é um violinista fantástico, mas ele não tem maturidade intelectual para trabalhar com os nossos estudantes. Então esse é um problema sério. Nós não podemos reduzir a universidade a uma mera preparação para o mundo do trabalho. Isso é muito problemático. É tão problemático que para a gente que é músico, né, talvez o Leandro possa falar um pouco disso se ele quiser, às vezes a gente tem muita dificuldade em entrar nos programas de pós-graduação e fazer mestrado e doutorado, porque a gente não é levado a refletir sobre a nossa ação enquanto músico. A gente é levado muitas vezes a tocar, fica um instrumentista maravilhoso, com uma técnica fantástica, que não quer dizer que seja um músico maravilhoso, porque técnica e música são duas coisas completamente diferentes. Né? Você não precisa ter uma técnica maravilhosa para ser um bom músico. Isso é uma questão. Mas o problema, por exemplo, na formação do músico é que a gente não tem esse preparo reflexivo. Então a gente sai ingenuamente pela vida tocando, em muitos casos. Então sempre que a gente se depara com essa situação de estar numa banca de concurso pensando quais são as qualidades que o profissional precisa ter, a gente pensa, bom, ele vai ser um formador de intelectuais, de pessoas que pensam na sua realidade, que pensam no seu tempo, que têm o seu conhecimento específico, mas que não podem se limitar a esse conhecimento específico. E além disso, ele é um ser humano. E como ser humano, ele tem uma carga de subjetividade, uma dimensão subjetiva que precisa ser considerada. E essa subjetividade, ela encontra um caminho privilegiado de manifestação através das artes. E por isso nós pensamos que criar a possibilidade da fruição ou a possibilidade da produção são coisas importantes para a vida universitária de qualquer estudante, quer ele seja da engenharia, quer ele seja do direito, de onde quer que ele seja. E aí fica, talvez, muito mais claro para nós qual é a função do ICA e qual é a função da Secretaria de Cultura Artística, porque as pessoas ainda nos confundem um pouco. O ICA é uma unidade acadêmica com cursos de arte. Pronto. Faz ensino, pesquisa e extensão com os seus estudantes e seus professores. Né? Então tem essa coisa lá. A Secretaria de Cultura Artística tenta levar a arte, ou tenta provocar, digamos assim, acontecimentos, acontecências, né, artísticas em toda a universidade. O que é uma tarefa. Obrigado.
uma tarefa muito grande, uma tarefa que ainda vai levar muito tempo para a gente realmente conseguir fazer como a gente imagina. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver, mas isso não me interessa. Eu tenho que fazer o que melhor que a gente pode fazer agora. O melhor que a gente pode fazer agora é hoje, por exemplo, eu vim conversar com vocês a respeito disso. Quando a secretaria foi criada, ela tinha algumas metas, ou tem. Isso se transformou um pouco a serem cumpridas. Tentar trabalhar pela integração das artes na UFC. E aí, principalmente, tem a coisa da dispersão dos equipamentos. Nós estamos conseguindo aos poucos fazer essa aproximação, mas nós, é claro, enfrentamos algumas resistências. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente vai fiscalizar o que elas estão fazendo. Às vezes eu me pergunto se elas teriam alguma coisa a ser verificada a partir de uma fiscalização. Mas não é essa a nossa intenção. Nós estamos em processo de implantação de uma plataforma de projetos, né, que diz respeito aos editais que são anualmente lançados para fomento das artes. O grande problema que a gente tem é não saber construir o projeto, não saber executar o projeto e depois não saber prestar contas dos projetos que a gente faz. Então a ideia é nós termos na secretaria uma equipe que possa assessorar alguém que queira submeter um projeto a um desses editais. Nós não estamos fazendo isso ainda. O que nós fizemos foi fazer um organograma de como a plataforma funcionaria, de quantas pessoas estariam envolvidas no processo de implantação, mas aí nós estamos esperando a chegada de outros servidores que possam colocar a ideia para frente. E há um problema também que é difícil com relação aos editais de incentivo à cultura, principalmente se eles são públicos, é que eles normalmente têm dispositivos para evitar que as universidades captem a partir deles. Ele dizia assim, a universidade tem um orçamento próprio, a universidade tem dinheiro. Então, por que é que o sujeito lá, a pessoa física que tem o grupo de teatro dele lá, que está precisando de ajuda, vai concorrer com a universidade? Então, normalmente a gente tem esse tipo de dispositivo dentro dos editais que nos dificulta muito a vida. Outra questão importante que nós estamos fazendo, e isso numa relação mais estreita com o campus de Sobral, é a troca de saberes, a troca de conhecimentos, o intercâmbio entre os diferentes campos. Um dos problemas, muitas vezes, é quando a gente pensa a UFC, a gente pensa muito em Fortaleza. Nós que estamos em Fortaleza. E os campos do interior, eles ficam meio esquecidos. Então, nos primeiros momentos da secretaria, um dos esforços que a gente fez foi trazer, principalmente Sobral e o Cariri, para perto. Nós fizemos várias ações, inclusive trouxemos grupos do Cariri, grupos de Sobral, para participar dos encontros universitários aqui no ano passado. Porque lá eles têm encontros universitários em datas diferentes do que o nosso. Mas aqui nós tínhamos, até o ano passado, uma programação artística dos encontros. Isso mudou esse ano. Deu uma evoluída também graças ao trabalho da secretaria. Então, o que era só uma programação artística virou uma outra coisa. Então, nós estamos tentando trabalhar em várias frentes, estamos organizando, por exemplo, a memória das atividades de arte da UFC, existe um trabalho feito nessa direção, e tentando resolver também alguns problemas grandes de infraestrutura hoje. Por exemplo, o teatro universitário. Quem conhece o teatro universitário? Vocês viram 4?
Vocês viram que ele é bem estreito? Né? Tem um prédio do lado, que é o prédio do conservatório, que é nosso, mas que a gente não pode mexer. É um problema sério. Então a gente precisa, e o teatro ele está em condições que praticamente não dá para usar. A gente ainda usa porque a gente é teimoso. Porque a gente não quer deixar o equipamento parado, morrer. Mas ele vai entrar em reforma. E a ideia é não mexer quer dizer, a gente vai mexer, mas não vai alterar a fachada. E aquela parte mais estreita dele vai funcionar exatamente como um espaço de memória do teatro da universidade, porque tem muita coisa. Lá atrás, onde é mais largo, que é onde hoje funciona a Secretaria de Cultura Artística, aí sim, lá atrás vai ser o teatro com um palco bem mais largo, com bem mais espaço, porque a gente tem muito espaço atrás do teatro. Esse projeto está na UFC Infra, ele deve ser licitado agora e as obras devem começar no ano que vem. Eu espero, porque se não acontecer, não vai dar mais tempo dessa gestão. Falando a respeito disso e a respeito da Secretaria de Cultura Artística, nós temos algumas grandes conquistas institucionais. Como, por exemplo, o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC, elaborado para 2013 a 2017, ele pela primeira vez contempla arte, de alguma maneira. Então nós temos, por exemplo, essa reforma do teatro universitário colocada no PDI. Como temos também colocado no PDI a criação de um espaço, que a gente chama de Casa da Voz, que será uma casa para aglutinar o movimento coral que existe na UFC. E dá para o coral da UFC uma sede, que o coral da UFC não tem. Um dos grandes problemas que a gente tem, eu falei das viagens, apresentando os espetáculos, é que nós temos muito material de cenário, muito material de figurino, muito adereço, e a gente simplesmente não tem onde guardar. Isso sem falar no banco de partituras. O banco de partituras a gente colocou aqui no IRA, mas a gente tem uma memória, tem fotos, tem coisas, tem muita coisa que a gente não tem onde colocar. E a gente precisa, né, continuar fazendo o trabalho de multiplicação de regentes e de cantores e de preparadores vocais. Então isso é uma coisa que está no PDI. Então a presença da arte no PDI é uma coisa muito forte, muito importante, que foi realizada a partir da Secretaria de Cultura Artística. E aí eu já estou chegando quase ao final, falando do que foi feito. Né? Uma coisa bacana que aconteceu foi, no ano passado, nós inauguramos uma nova resolução que disciplina a concessão de bolsas na UFC. A resolução que nós tínhamos estava caduca. Não há outro adjetivo. Era uma resolução antiga que não contemplava mais iniciativas interessantes como, por exemplo, o PET UFC. O PET, que foi construído aqui na Prograde com recursos da própria universidade. Ele existia, estava a pleno vapor, os grupos estão trabalhando, mas não havia um dispositivo que regulamentasse a existência do PET. Ou seja, nós tínhamos um furo grave aí. Para resolver o problema do PET, o problema de vários outros programas que foram sendo criados a partir do Reúne, foi baixada uma resolução, que se não me engano é a resolução 8 de 2013, que cria uma série de programas, né, de concessão para a concessão de bolsas. Um desses programas é o programa de promoção da cultura artística. E aí nós conseguimos oficializar algo que estava solto, que era a Bolsa Arte, que já existia desde o ICA de 2003. Nós conseguimos colocar dentro do ordenamento jurídico da universidade um programa que dava suporte à existência dessas bolsas e de auxílios, né, para o desempenho de atividades artísticas. Então, essas são algumas ações.
Uma outra coisa importante que aconteceu recentemente, eu comecei a falar, mas não falei, é que a tal programação artística dos encontros universitários, esse ano será o primeiro encontro de cultura artística. Porque o que aconteceu? Com a criação do Programa de Promoção de Cultura Artística, e esse programa ficou sob a responsabilidade da Secretaria, nós temos um evento dentro dos encontros universitários voltado para a cultura artística. É a primeira vez que isso acontece. Nós éramos convidados apenas para animar a festa, né? Que é legal, a gente gosta de fazer isso, tal. Pessoalmente você tem cachê, aí é ótimo, né? Mas um problema que nós identificávamos era o seguinte: você tem lá um grupo vocal ou um grupo de violões, o que quer que seja, que recebe bolsa, né? O grupo tem, digamos, 6 músicos e recebe 3 bolsas. Porque muitas vezes não dá a bolsa para todos os integrantes dos grupos. E o grupo tinha que, além de fazer o trabalho artístico, apresentar um banner, pelo menos, ou uma comunicação oral nos encontros universitários para poder renovar a bolsa depois. Ou seja, a participação artística ela não tinha legitimidade acadêmica. Nesse encontro que nós faríamos pela primeira vez agora nos encontros universitários de 2014, a participação artística já tem legitimidade acadêmica. Então, por exemplo, os encordoados, está ali o Felipe, que é meu colega oboísta, né, também, os encordoados não precisam. Se quiserem, podem fazer um banner. Se quiser, pode fazer comunicação oral. Mas o simples fato de participar tocando já torna público o trabalho que está sendo feito com aquele recurso das bolsas, que isso é o mais importante. Então, muitas vezes, o que era que acontecia? A gente viu um banner meio fake, né, que não dizia exatamente o que era que o grupo está fazendo, porque às vezes o grupo não fazia muita coisa, mas não via o resultado artístico real daquela iniciativa que só existia no papel, em alguns casos. Então, quando a gente fez isso, quando foi lançado o edital, a gente provocou os coordenadores de projeto para que eles tornassem público o que eles estão fazendo com a arte. Bom, mas o que eu faço é só teórico. Eu digo, bom, você pode oferecer uma oficina a partir do que você está fazendo. Você pode oferecer palestras sobre o que você está fazendo. Porque isso ocorre. As pessoas se acomodam a partir de um determinado tempo e o projeto não existe realmente. Ele é uma coisa no papel, mas que não está dando resultados. Então, o primeiro encontro vai acontecer durante os 3 dias dos encontros universitários. No relatório de 2013 das atividades da Secretaria de Cultura Artística, havia um texto de abertura que dizia mais ou menos assim: no ser e fazer de nossos dias e noites, na lida, vislumbramos a crueza do estado de desconhecimento de nossas possibilidades expressivas. Crueza cruel que caracteriza nossa chegada como adultos à vida universitária. Reduzimos, na maioria das vezes, os anos de formação acadêmica a uma busca ávida pela competência em um setor específico do conhecimento, e nossas outras possibilidades de atuação viva tornam-se anestéticas, anestesiadas, quando poderiam, em estética, no movimento que acordasse, nos levar a estabelecer relações significativas e significantes para encontros íntimos e coletivos, convergências de bonitezas e decências, como nos aponta Paulo Freire. Neste cenário, a Secretaria de Cultura Artística da UFC buscará um movimento estético, não apenas junto aos estudantes e professores que já lidam com a linguagem das artes. Sim, estes sujeitos são essenciais, mas é preciso que alcancemos também, através da Secrutiate, quem se encerra nas áreas tidas como distantes ou duras,
para que a formação acadêmica que protagonizamos possa superar o pragmatismo da preparação profissional competente, alcançando a formação humana que, rompendo a solidão, gera a solidariedade que dá suporte à democracia. Muito obrigado. Hora das perguntas? A gente está filmando para registro, agora estamos Tá frio, né? Tá frio, eu vou desviar isso. Porque para o barulho. Alô? Olá. Me conhece é o Michael, sou professor da geologia, e eu fiquei curioso com aquela sua chamada a respeito dos que estão ligados à agronomia. Só eu fiquei perturbado ali, até fiquei falando, não, vou ter que perguntar aí de qualquer jeito. Eu queria entender esse porquê. E outra coisa, eu queria saber a questão da criatividade dos alunos, como é que você trabalha com criatividade, né? Porque quando se fala em artes, a gente sempre está pensando na questão da criatividade, né? Porque muitas vezes isso é um dom próprio que a pessoa tem. Eu não tenho esse dom. Obrigado, Michel. Michel, né? É. Só para você sentar. Não, pode falar. Vamos à saia justa, né? Na verdade, o que aconteceu lá com o pessoal das ciências agrárias é que o pessoal das ciências agrárias teve uma atitude muito mais receptiva, digamos assim, muito mais aberta do que o pessoal da arquitetura, com relação ao curso de estilismo e moda. Entende? Eu estou tentando encontrar um adjetivo politicamente correto, afinal de contas as pessoas estão gravando e tudo que eu disser poderá ser usado contra mim no tribunal. Mas pode ser cortado. A gente edita. Mas assim, eu não quero essa viadagem aqui não, entende? Estou sendo o mais sincero possível, né? E aí, havia a intenção de se criar o curso, mas não havia um lugar onde o curso pudesse ser abrigado, porque havia esse tipo de resistência. Pasmem, os senhores, né? Mas hoje em dia, do jeito que as coisas estão, né? O Estado laico já foi para as cucuias há muito tempo. Né? Não se engane. Claro que eu não estou colocando o tarô e dizendo que... E nem todo evangélico é ruim, entende? Assim, eu não acredito muito nesses maniqueísmos, não, entende? Mas, ou católico, ou pessoa que professa uma religião qualquer. Mas, pasmem, esse foi o problema. Né? E aí, houve uma convergência também para a alocação do curso lá. É que havia o curso de Economia Doméstica. E o curso de Economia Doméstica tinha máquinas de costura. E o pessoal precisava de máquina de costura para trabalhar, o pessoal da moda, né? Então juntou uma coisa com a outra, juntou a existência de um material permanente necessário com uma disponibilidade para receber, que não foi encontrada numa outra área que poderia até ser mais receptiva, entende? E por incrível que pareça, o motivo foi esse mesmo, entende? Com o ICA agora, não tem como... Não, o curso já está no ICA. Já está no ICA, mas Já. então saiu da... Sim, saiu de lá, saiu. Estou falando aqui. Eu estava falando isso. Oi? Quando foi criado. Quando foi criado. Porque, na verdade, o processo de criação do curso de estilismo e moda é muito semelhante ao processo de criação do curso de música. O curso de música, ele de 96, a partir de 96, ele existiu como curso de extensão, que durava 2 anos. O curso de estilismo começou da mesma maneira, como um curso de extensão. E depois evoluiu assim, na cadeia alimentar e virou graduação. Né? Foi na hora de virar a graduação que criou esse impasse. E era muito estranho, e isso criou problemas para os estudantes, porque
algumas universidades, quando os estudantes levavam um diploma para fazer um concurso, por exemplo, fazer mestrado, né, não entendiam o curso de moda no Centro de Ciências Agrárias. E tinham um diploma questionado. Mas, enfim, nós superamos isso. Sobre a criatividade. Eu não sei exatamente o que você faz, Michael, mas eu posso lhe garantir com toda certeza. Você é criativo. O problema é a gente ter oportunidade de exercer a criatividade da gente. A gente exerce a criatividade da gente, às vezes, de uma forma que a gente nem percebe. Mas um salto, por exemplo, que nós demos aqui no curso de música e que causou muitos arrepios pelo Brasil afora, né? Nós fomos apedrejados e a resposta veio num 5 que o MEC deu para a gente, que é a nota máxima, é que nós não temos teste de habilidade específica para a entrada do estudante do curso de música. Que é um teste que a grande maioria dos cursos de música no Brasil faz. Mas como é que a gente vai medir a aptidão musical de alguém? Isso já é um problema. 2. Como é que eu vou cobrar, no caso da música, um conhecimento que muitas vezes os testes de aptidão não são testes de aptidão, eles são testes de conhecimento musical. Porque as pessoas não querem ter trabalho com aquele estudante que não teve a oportunidade de estudar música antes, né? Já querem pegar o estudante pronto para fazer dele o cara que toca, né? Como é que eu vou cobrar para a pessoa ter esse conhecimento, se esse conhecimento não está ao alcance de todas as pessoas, se ele não está na escola? Como é que a gente, a universidade pública, vai fazer isso? A gente simplesmente não podia. Né? E a gente tem visto, né, que casos exemplares de estudantes que chegam com muita vontade de aprender e que superam todas essas dificuldades ao longo do curso. Né? Porque você vai fazer um curso de letras, você estudou português a vida inteira na escola. Né? Você vai fazer um curso de biologia, você estudou lá, biologia do 2º grau de ciências, né, lá no ensino fundamental. Mas você vai estudar música, não tem na escola. E aí? A gente vai barrar? Não. A gente precisa criar oportunidade. E é criando oportunidades que a gente pensa em chegar nos estudantes. Quer dizer, não apenas nos estudantes, mas em todas as pessoas. Agora, nessa coisa dos encontros universitários, uma coisa que nos incomoda bastante nos encontros universitários, estou conversando com o Custódio sobre isso, é que os encontros, eles ficam com um foco aqui, no PC, e só vem aqui quem tem negócio. Você vem com o seu banner debaixo do braço, pendura lá, espera o avaliador passar, pega o banner, vai embora e não volta mais. Então, se isso acontecer no primeiro dia, você vem no primeiro dia, nos outros 2 dias você vai fazer outra coisa. Não tem realmente um movimento de você se encontrar realmente dentro da universidade, nos encontros universitários. Né? Parece meio desencontro universitário, isso não são palavras minhas. Então, assim, a gente está querendo, planejando, quando eu digo assim, a gente está querendo, é porque a gente vai tentar fazer, e eu acho que a gente vai conseguir. Começar, dentro dos encontros, a promover oficinas, a promover intervenções, a criar essas oportunidades. Outro dia aconteceu aqui no Centro de Tecnologia uma mostra de bandas, que foi um mal barato. Né? Organizada pelo Centro Acadêmico, a Secretaria de Cultura Artística chegou junto para ajudar a organizar com algum know-how que a gente tinha, e de repente apareceram umas bandas fantásticas, os meninos tocando. Você nem esperava que a procura foi muito maior do que a procura que nós imaginávamos que iria ocorrer. Então a gente precisa criar oportunidade. Né? A gente precisa estar aberto. Não é uma tarefa muito simples, dado o tamanho da instituição. Né? A universidade cada dia se expande mais, o que é ótimo, porque cria mais oportunidades, mas torna o nosso desafio muito maior. Agora, eu suponho que você não tenha nenhum atestado dizendo que você não é criativo, né? Uma coisa que você disse para você mesmo. Esqueça. Dê seu jeito, entende? Assim, encontre um lugar. E a pessoa quer casar. Deve aqui, você Ajuda.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Parabéns pela sua explanação. Meu nome é Vicente Saboia, eu sou professor do curso de odontologia já há 23 anos, de casa, né? E vim para essa palestra porque, realmente, quando eu vi o nome arte, eu me interessei. E no nosso caso, a odontologia, acho que a odontologia e a medicina são cursos que funcionam ali naquele campus Porangaba Sul. E a gente vive ali exclusivamente, no caso nosso, da odontologia, mexendo em dente. A gente não faz outra coisa a não ser mexer em dente. Então, a nossa vida se resume a dente. Então, isso, ao fim de muitos anos, o sujeito está estressado, briga com a mulher, briga com os amigos, você não tem uma válvula de escape, enfim. E uma coisa que eu tenho notado aqui, ou não tenho notado na universidade, o senhor já deu mostras de que estão trabalhando com afinco a respeito de criar isso aí, é uma cultura de, digamos assim, arte na universidade. Eu tive a felicidade de fazer meu doutorado na Unicamp, apesar da faculdade de odontologia ser em Piracicaba, que na verdade a Unicamp é em Campinas, mas o campus lá era também afastado, mas todas as quintas-feiras existia um projeto do pessoal da Unicamp que ia para lá, eu não me lembro agora se era algum departamento ligado, provavelmente a arte, né? Mas eles iam lá apresentar teatro, era declamar poesia, era música, era, enfim. Então a gente tinha pelo menos esse contato, mesmo que fosse efêmero, a gente tinha esse contato semanal com a arte, aqueles que queriam. Então na hora do almoço tinha um almoço com música, enfim, teatro, alguma coisa desse tipo, né? E eu tenho sentido falta disso, professor. Inclusive, eu também estou aqui porque eu gosto muito de música e estou pensando em fazer um segundo curso de graduação. Eu quero fazer graduação em música. E a minha esposa é professora aqui da escola técnica e lá também tem um curso de música, mas só de 2 anos. Então eu estou ainda para decidir se eu vou fazer aqui, se eu vou fazer lá, e até para entrar como graduado, porque se eu vou fazer Enem, talvez não passe mais, né? Então, assim, eu vejo muitos bons olhos a criação do Instituto de Cultura e Arte e posição do senhor, da sua equipe nesse trabalho. Mas eu sinto falta disso. Inclusive, eu tenho tentado na universidade, lá no nosso curso, angariar estudantes, né, um que toca violão, um que toca bateria, para ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá. E, por exemplo, no meu caso, eu aprendi música cedo, mas sou também um músico medíocre, né? Eu toco saxofone, mas muito pouco, então sou obrigado a tocar com playback, porque não tem quem queira tocar comigo. Não, talvez eu toque muito mal, mas não é nem por isso não, porque pelo menos umas 15 músicas eu consigo tocar. Mas não tem, a gente não consegue, eu acho que de repente está faltando essa articulação, né, professor? E de repente, eu até me animei mais em fazer essa pergunta, porque eu posso até sair daqui com alguma ideia. Porque como o senhor mesmo falou, você vai numa escola de música hoje, eu fui numa escola de saxofone para tocar sozinho lá com o professor, que de repente talvez até seja mais interessante tocar com playback mesmo, R$400, o cara cobra R$80 uma hora de aula. Né? Tá em matrícula, não é barato. E a gente sabe que não é bem isso que a gente quer. Então, de repente, acho que algumas ações com respeito de, talvez, articular essas pessoas que têm interesse. Eu acho que em todos os cursos, né, como o colega lá da geologia lá falou, né, em todo curso na geologia, na agronomia, na medicina, tem pessoas que têm determinado tipo de aptidão, ou para música, ou para escrever, que também não deixa de ser arte, ou para pintar, ou para desenhar. Então, assim, eu acho bastante interessante isso, né? Eu vejo com muitos bons olhos que isso esteja sendo desenvolvido. Professor, parabéns pelo seu trabalho. E se tiver alguma coisa aí que eu possa participar, mesmo como ouvinte, eu gostaria demais de participar. Obrigado. Posso convidar? Pode. Professor Vicente, Vicente, por favor, não vai ficar de castigo. Essa sua relação com o saxofone é muito parecida com a minha relação com o oboé. Eu comecei a estudar o oboé no passado, porque eu tenho na cabeça que eu estudar o oboé. E ainda arrastei o Felipe para estudar junto comigo. Mas eu estou indo de trás para frente. A gente tem um grupo, né, que chama Encordoados, que funciona aqui no ICA, dia de terça e quinta. Né? Aliás, terça e quarta. E ele é essencialmente formado por pessoas que querem tocar. E o que a gente faz? A gente vê quem está interessado, né? Pessoas vêm e a gente começa a construir os arranjos de acordo com as possibilidades que a gente tem. Né? Nós estamos, o professor Leandro, né, que acabou de chegar, ele é professor de trompete. Né? Tá ali. Ele está dando uma força incrível para o grupo já existia quando ele chegou, mas ele agora
está dando um apoio bacana para a gente, somente com a questão dos sopros. Nós vamos ter, eu espero que logo, porque a gente tem vagas para fazer concurso, justamente nessa área de palhetas simples, né, de saxofone, clarinete e tal. Esses professores devem ser selecionados logo. Então, para o seu caso específico, a gente vai, dentro em breve, ter mais gente para ajudar. Com relação a promover atividades de música, por exemplo, ou mesmo de outras áreas, estou falando de música, porque música para mim é mais fácil, porque é a minha área de trânsito, realmente. É possível a gente criar projetos, se há gente interessada, no qual um estudante ou 2 estudantes da graduação possam orientar, sob a orientação de um professor, claro, né, sob a supervisão de um professor. Então a gente pode sim fazer um grupo de música, fazer um grupo de teatro, estimular a criação de um grupo que se dedica à literatura, por exemplo. Existe da saúde hoje, eu conheço 2 projetos. Um é o coral, que eu não sei como está, mas eu já fui regente do coral quando ele começou exclusivamente na faculdade de medicina, depois ele se abriu. E existe um projeto que eu acho que é do curso de fisioterapia, que é um curso novo, que se chama O Que Faz Você Feliz, né, que é um projeto com arte e os pacientes. Essas iniciativas a gente acolhe na secretaria e tenta viabilizar. Nesse momento, a gente não tem mais como destinar bolsa, porque as bolsas elas são aquela coisa do edital no começo do ano, né? Mas a gente tem sim como ver quem é que pode dar suporte, né, para um grupo de pessoas que queiram fazer alguma coisa com a linguagem artística. A ideia é essa. A ideia realmente é ir criando uns núcleos, sabe assim, é como se você estivesse instalando um vírus no sistema de alguma forma, sabe? Então você tem que ir por aqui e tal, o sistema tem uma falha de segurança, aí aparece um grupo de teatro. Outra falha de segurança ali na frente, aparece um grupo de música. E daí, de repente, a universidade inteira está contaminada. É importante a gente ter, isso que o senhor coloca, é muito comum em muitas universidades, de você ter arte passando, né, pela sua vida. Mas é importante também que esse passar da arte pela sua vida seja significativo realmente. Não seja simplesmente uma coisa que você viu, achou bonito, mas você não pensou a respeito. Não te tirou do lugar em que você estava, né? É importante também que a gente consiga mexer um pouco com as pessoas para elas começarem a tentar se aproximar mais também daquilo que elas podem ver esporadicamente alguém fazendo. Então, nos procure. A gente pode ajudar a pensar junto nessa questão. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Deixa eu sentar aqui para eu falar talvez um pouquinho. Meu nome é André Chaves, eu sou professor do Departamento de Física daqui. Aí eu queria fazer um comentário, mas aí antes de fazer um comentário, talvez para embasar um pouco o comentário, eu tenho que falar um pouquinho do pouco que eu vivi, eu não sou muito velho, né? Mas quando eu tinha de uns 16 anos a uns 20 alguma coisa, eu tocava com umas bandas aqui, sabe? E aí existia um grupo muito grande de pessoas com bandas e tudo, e era uma coisa que talvez chegasse algum dia a virar talvez um movimento conhecido mesmo e tal. Eu tinha um pouco dessa esperança, assim, quando eu era mais novo, assim, porque quando eu era criança, eu nasci em Recife, sabe? Aí eu era criança na época da criação do Mangue Beat lá. E apesar de eu ser criança na época, assim, eu ainda me lembro de muito, assim, de alguns detalhes de como foi criado o negócio. E esse tipo de movimento, ele geralmente, pelo que eu vi lá, pelo que eu vi acontecer lá e pelo que eu vi que estava acontecendo quando eu era mais novo lá, aqui em Fortaleza, é que esses movimentos, na verdade, eles crescem mais de baixo para cima, entendeu? Então, assim, crescem de o próprio povo vai criando aquilo ali e tocando e querendo tocar e gente querendo ver, etc, né? Então, aí, quando eu estava na época que tinha essas bandas, existia aqui na UFC as calouradas, sabe?
E aí eu acho que, assim, uma coisa que eu imagino é que tinha muita banda porque tinha muito lugar para tocar, tinha muita calorada, todo fim de semana tinha alguma festa e tinha muita gente querendo ver, etc, né? Então, assim, eu acho legal que a UFC tem os projetos oficiais e tudo, e aquela coisa que vem da cúpula e vai até o estudante, mas eu acho que seria legal também, de alguma forma, tentar incentivar as coisas que vêm dos estudantes para cima, tipo uma proposta dos estudantes de como fazer isso, entendeu? Na época eu até diria que, assim, eu não vou dizer que é culpa da UFC, mas um pedaço da culpa de ter morrido um pouco as bandas da minha geração foi também da UFC, sabe? Porque tinha as caloradas e aí era um incentivo muito grande para todo mundo fazer sua própria música, chegar e tocar e tal. E aí acabou que por uma época a UFC decidiu não permitir mais fazer caloradas, sabe? E aí então, eu até entendo um pouco, porque talvez tenha sido meio bagunçado por algum tempo as caloradas aqui, sabe? Tinha calorada assim que dava tipo 3.000 pessoas, sei lá, era uma coisa mesmo muito grande, né? E com banda local, com música própria e tudo, né? Então eu tinha o maior orgulho disso, mas aí o negócio morreu, né? Aí a UFC meio que cancelou um pouco esses shows aí, e às vezes até quando era uma coisa meio organizada, eles botavam alguns empecilhos, sabe? Eu cheguei a tocar uma vez na Concha Acústica, e aí eles diziam, vocês podem trazer, mas aí trazer a banda e tudo, e fazer o festival. Mas não pode vender bebida alcoólica, não pode fazer isso, não pode, tem que ser até tal hora e não sei o quê. E quando o que eu acho é isso, é que quando você restringe muito as coisas, você mata um pouco o movimento, sabe? E aí eu senti que quando acabou a coisa da calorada, as bandas começaram, além da gente envelhecer também, né? Mas a nova geração que veio depois da gente já estava tipo, mas fazer banda é muito difícil, o pessoal não quer ver e tal. Só que quer ver, só que precisa estar do jeito certo, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu queria sugerir era que talvez tivesse um incentivo maior a caloradas e tal. Assim, a ideia que o professor Vicente, né? Que o professor Vicente falou que toda quinta-feira na Unicamp tem um encontro e tal, isso já é uma coisa legal, sabe? Mas aí talvez fosse legal ter uma coisa além disso, sabe? Tipo, que não sejam só as pessoas que querem tocar, que se encontrem e façam isso. Que tenha também as pessoas que querem ver, saibam do que está acontecendo e queiram ir para lá e seja uma festa maior e tal, entendeu? Mas só uma parte. Eu acho que se tiver alguém tocando, vai ter alguém. Vai ter alguém para ver, né? Quanto a isso. Pois é. Eu mesmo, por exemplo, eu toco cavaquinho também e eu não tenho quem tocar choro, por exemplo. E talvez fosse uma coisa... Talvez, assim, eu sinto falta disso. A minha família, o pessoal tocou choro por algum tempo e ultimamente ninguém mais se encontrou. E aí eu parei de tocar cavaquinho por causa disso. E talvez se tivesse algum grupo onde eu pudesse me inserir, talvez fosse legal. Mas, assim, o resumo da história que eu queria, do comentário que eu queria fazer é que talvez é muito importante que faça o que está sendo feito agora, que são os projetos de cima para baixo também, mas que também haja uma espécie de tentar entender como é que se constrói o movimento de baixo para cima também, dos estudantes que querem fazer eles mesmos a festa, entendeu? E aí o UFC tentar dar um apoio a isso, sabe? Beleza, André. Obrigado. Você tem toda a razão. Né? A gente tem que chegar junto do estudante. Eu falei na hora que eu mencionei a mostra de bandas do Sem Tecnologia. Pois é, se fosse mais frequente, é isso que eu digo, sabe? Não pode ser um isolado, tem que ir, tem que ter um ciclo, né? A questão é de a gente entender de onde é que parte a iniciativa. Nesse caso do CT, partiu da direção do CT. Né? O CT, né, lá com o professor Carlos Neto e o professor Marco Aurélio, eles tentaram durante um tempo manter uma programação de quarta-feira cultural. Mas é difícil, porque alguns, assim, depois de um certo tempo você tem mal que mostrar, porque acaba, né, o repertório de coisas que você teria para mostrar, e também tem algumas coisas que não são muito fáceis, né, que demandam estrutura. Às vezes você trazer uma banda, você tem que ter um som e tal, não pode ser essas caixas, tem que ser uma coisa mais bacana, então o CT não tinha essa estrutura, mas eles mantiveram durante um tempo essa coisa da quarta cultural. Então você tem um gestor que está atento para isso, porque a Secretaria de Cultura sozinha também não vai resolver. Claro, pois é. Né? Como eu disse, não é culpa da UFC tudo que aconteceu. Entendi assim.
É porque seria bom se aquelas coisas mágicas do Harry Potter funcionassem assim, e você de repente tivesse as bandas tocando e fazendo. Porque dá um trabalho danado. Olha, outro dia a gente trouxe pela secretaria um quinteto de cordas para tocar no teatro universitário. Foi uma trabalheira, 5 pessoas tocando, sem amplificação. Mas aí um instrumento resolveu quebrar a corda. Era um contrabaixo. Não vende corda de contrabaixo em Fortaleza. Então a gente teve que arranjar outro contrabaixo. Porque também não dá para tirar a corda do instrumento e botar do outro. Então tem essas pequenas coisas de logística mesmo que emperram uma coisa. E há um problema sobre o qual a gente precisa refletir com muito vagar, que é o uso do espaço público. Muitas vezes as pessoas fazem no espaço público aquilo que elas não fariam em casa. Né? E isso se torna realmente difícil. Né? Essas restrições todas não são só com os estudantes. Eu imagino. Outro dia eu tive dificuldades para fazer um recital que eu acabei fazendo, foi lindo, né? Que era de canto e piano no Salão Nobre. O Salão Nobre tem 2 pianos, que não servem para nada. Né? Mas tem 2 pianos. E o cerimonial não queria deixar. E eu disse assim, mas então me explique para que esses pianos estão lá. Né? Mas a gente conseguiu fazer. Mas tem assim, toda coisa, segurança patrimonial, você tem que negociar com todo mundo, tem que ter uma paciência e tal, Eu não acredito que isso aí eu falo para todas, falando da UFC especificamente. A gente não vai evitar a violência se fechando, colocando grade. Principalmente em instituição pública. Né? De alguma forma a comunidade precisa entender que a instituição também é dela. E na hora que a gente se fecha, que a gente tenta se proteger como a gente se protege em casa, colocando grade nas portas e na janela, né? A comunidade não entende exatamente o que a instituição está fazendo ali. Né? E acaba atacando a instituição. Como a gente vê acontecer aqui no PC, nessa relação com essa comunidade que tem aqui do lado, que é uma relação tensa. Né? A gente precisa encontrar formas para resolver isso. E a gente precisa, sim, chegar até os estudantes. Eu tenho uma equipe agora de 5 bolsistas. Eu não tinha esses 5 bolsistas da secretaria. Eles chegaram muito recentemente, vindo de um outro projeto que terminou. E eu nem tinha espaço físico para trabalhar com eles. Mas eu digo, bom, como vocês estão órfãos, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar como é que a gente faz a secretaria chegar nos estudantes. Exatamente isso que vocês estão dizendo. Então, eles são um grupo, né, autônomo, que tem as horas de trabalho para fazer, mas eles planejam as horas de trabalho para fazer, e muitas vezes eles estão fazendo um corpo a corpo, por aí, como centros acadêmicos, tentando encontrar espaços para criar essas provocações, para a gente também tentar ter um pouco mais de pertencimento à instituição e saber que a gente pode, sim, fazer esse tipo de atividade. É mais difícil, hoje em dia, do que era, por exemplo, quando eu era estudante. Não é saudosismo, não. É uma constatação simples. Quando eu era estudante nos anos 80, a gente, se queria encontrar alguém, a gente ia para a rua. Não tinha celular. Né? Hoje em dia fica todo mundo nas redes sociais. Né? Parece que estão juntos, mas não estão. Então tem um isolamento cada vez maior das pessoas. E é aí que a tarefa da gente se torna mais importante, porque esse isolamento é péssimo para a gente enquanto ser humano. Né? Então, sim, a gente está indo nessa direção. Né? Tem os projetos que a gente apoia, eles não vêm exatamente de cima, não. São iniciativas dos professores. Alguns são professores de arte, a maioria, né? Mas há professores que não tem nada a ver com arte. Tem um grupo, que é um grupo de música lá em Quixadá, que chama Grupo Zoada. Né? Eu não sei exatamente como começou, porque ele talvez saiba que ele passou um tempo lá, mas tem um grupo lá em Quixadá, eles estão tocando, né? Tem um apoio. E aí outros vão surgindo. Né? Mas isso é uma tarefa, é uma preocupação, digamos assim, é um objetivo que a gente tem de chegar junto ao estudante. Que eu penso, né, é muito importante que a gente chegue, porque muitos desses estudantes vão estar onde nós estamos hoje. E
qual é a universidade que eles vão construir? Né? Se eles não forem preparados para isso. De repente você pode ter numa sala de aula hoje um futuro reitor da UFC, não dá para saber. Né? Muito provavelmente ele está em algum lugar por aqui. E aí? Né? Se for uma pessoa que não for acordada para essas questões, a coisa fica difícil, né, para a gente. Ok? Ok.